Antes de nós começarmos, eu sou o professor Léo, sou de Divinópolis, uma cidade perto de BH, Belo Horizonte. Então vamos lá, gente. Primeira diquinha aí. Olha aí, primeira dica, saber sobre o sujeito oculto. Muita gente fica com dúvida. Primeira coisa que muita gente não passou para você. O sujeito oculto é um dos sujeitos que mais tem nome na língua portuguesa. Ele pode ser considerado como sujeito elíptico, ele pode ser considerado como sujeito desinencial, deverbal, subentendido ou implícito. Olha só quantos nomes o sujeito oculto pode ter. Legal, gente? Elíptico, desinencial, deverbal, subentendido e implícito. É isso que a gente faz com você aí, preparando você para os concursos, porque tem gente que fala, Léo, nunca ouvi falar em sujeito elíptico. É o famoso sujeito oculto. Sujeito deverbal é o famoso sujeito oculto. Olha que legal, gente. É isso que o portuguesplay.com.br faz para você. E o que é o sujeito oculto? Ele tem que esconder no verbo e só ocorre com os pronomes retos. Eu, tu, ele, nós e vós. Então, sujeito oculto só ocorre com os pronomes retos. Eu, tu, ele, nós e vós. Ficou bem claro? E agora, outra coisa que poucas pessoas sabem. O você também pode indicar aí o sujeito oculto, ou seja, o verbo no imperativo. Olha que legal, pouquíssimas pessoas sabem isso. Legal, gente? Então, ó, o sujeito oculto ocorre com os pronomes retos. Eu, tu, ele, nós e vós. O eles não faz parte. Legal? E quando o verbo estiver no imperativo, o que é imperativo? Uma ordem, nós teremos aí o sujeito oculto. Bem tranquilo? Legal, galera. Então, quando eu falo falamos com ele, como que eu vou identificar o sujeito oculto? Você vai fazer o papel das mulheres. Qual é o papel de uma mulher? A mulher adora fazer perguntas, a mulher adora questionar. Já falei isso com vocês em várias aulas. Quando eu falo, né, vou jogar bola, minha esposa pergunta com quem é, quem estará lá, qual horário que eu volto. Então você vai fazer esse papel, vai pegar o verbo, vai questionar o verbo. Quem falou? Quem falou? Nós. Nós, sujeito oculto. Agora, o pronome oblíquo, o pronome reto, desculpe-me, não pode aparecer na frase. Se ele aparecer na frase, vai ser sujeito simples. Nós falamos com ele, sujeito simples. Falamos com ele, sujeito oculto. Entenderam? Ficou claro? Agora, doe sangue. Doe é uma ordem. E aí, doe você. Olha que interessante. Doe você. No caso, nós temos um sujeito oculto. Ficou bem claro, então? Então, nessa dica, você acaba de aprender que o sujeito oculto tem vários nomes: elíptico, desinencial, deverbal, subentendido e implícito, certo? E ocorre com os pronomes eu, tu, ele, nós e vós, e também com o pronome de tratamento você, quando o verbo estiver no imperativo. E lembrando que o sujeito oculto não pode aparecer na frase. Agora vamos lá para outra dica, dica de pontuação. Nunca separar a família. O que é a família? A família é constituída da mãe, do pai e dos filhos. A mãe representa o verbo. Quando você for fazer uma questão de pontuação, de vírgula, foque sempre no verbo. Quem é o verbo aí? Comprar. E aí nós vamos tentar achar o sujeito. O sujeito é o marido da esposa. Então, pessoal, o meu professor de português comprou. Quem comprou? O professor de português. Você jamais vai separar o pai da mãe, o marido da esposa, na verdade, né? Você jamais vai separar o marido da esposa, porque os dois se constituem, os dois são constituídos aí, né? Os dois formam um casal. Ficou bem claro? Então, entre sujeito e verbo, né, que eles falam predicado, você nunca coloca vírgula. O meu professor de português comprou. Quem comprou? O meu professor de português. Então tenha essa lógica. Verbo e sujeito, mulher e marido nunca se separam. A lógica é não se separar. Se você separar, você vai estragar a família. Você vai estragar a norma culta, o português correto. Ficou claro? Depois do pai e da mãe, vem os filhos. O que são os filhos? Os complementos dos verbos, tá? O complemento do verbo, melhor dizendo. E os complementos eu posso ter dois. Um filho homem e um filho mulher. Legal aí? Eu posso ter o objeto direto e o objeto indireto.
Então, ó, o que foi comprado? Os livros. Livros, objeto direto. Então, eu não separo o objeto da mãe. Não se separa os filhos da mãe. Ficou bem claro? Então, grave a dica: nunca separar a mãe dos filhos, ou os filhos da mãe. Nunca separar o marido da esposa. Família unida jamais será destruída. Ficou bem claro? Note na frase 2, informaram. Quem é que informou? Dois ladrões. Dois ladrões desempenham ali a função de sujeito, representando o pai. O pai está ligado à mãe, o verbo informar. E aí nós temos os filhotes. Quem são os filhotes? Os problemas, objeto direto, e aos policiais, objeto indireto. Informou uma coisa a alguém. Então, tudo que estiver ligado ao verbo, grave isso. Tudo que estiver ligado ao verbo, você não colocará vírgula. Esse tudo vai ser o pai ou ou serão os filhos. Ficou bem claro, gente? Deu para entender? Nunca tome base por isso. Na hora de redigir uma redação, nunca separar o sujeito do verbo e nem os complementos dos verbos. Isso é o que as pessoas mais erram, separando a família. Família unida, gente, jamais será destruída. Por isso que a sociedade está destruída hoje, porque nós não temos mais família. Tudo bem? Ficou bem claro? Deu para entender? Todo mundo compreendeu? Olha aí a nossa segunda dica. A próxima dica, gente, é falando sobre o bastante e bastantes. Muita gente acha que não existe bastantes, mas vamos lá. O bastante basta substituir por muito. Certo? O bastante basta substituir por muito, coisa incontável. Ou seja, aquilo que você não conta adjetivo, você não conta o verbo, legal? E o bastante vai ser um advérbio, ele vai só intensificar. Então, ó, bastante, com sentido de intensificar, é advérbio. Há mulheres bastante lindas, eu estou intensificando o adjetivo. É um advérbio modificando um adjetivo. Se eu falar, né, elas falaram bastante ontem, elas falaram muito ontem. Tudo bem? Então, bastante, com a ideia de intensificar, é sempre advérbio. Pense que ele estará acompanhando uma palavra não contável. Incontável é aquilo que eu não conto. Ficou claro? Temos a palavra bastantes, que quer dizer muitos, para substantivo contável, quando eu conto o substantivo. Por exemplo, há bastantes mulheres assistindo a aula do Léo. Há bastantes alunos fazendo o curso no Português Play. Legal? Bastantes, muitos alunos. E olha, pegadinha de prova. Há mulheres bastantes aqui. Posso fazer isso? Posso. Desde que o bastante esteja quantificando, eu vou empregar bastantes. Pode ser antes ou pode ser depois. Bastantes mulheres vieram. Mulheres bastantes vieram. Ficou bem claro? Resumindo, bastante intensificou é advérbio. Só trocar por muito. Fica sempre no singular. Bastantes quantificou, ou seja, mexendo com a quantidade, é um adjetivo, pronome adjetivo. Ficou claro? Deu para entender? Gente, e agora nós vamos para uma dica de regência que poucos cursinhos ensinam, tá? Olha a dica de regência. Vamos lá. Macete com regência com pronomes relativos. Macete, tá? Com pronomes relativos. O que vocês vão fazer? 3 erros comuns na regência. Nós vamos focar na regência verbal. 3 erros comuns, desculpe. A falta de preposição, o excesso ou a troca. Falem comigo. Falta, excesso ou troca. Vamos colocar aqui novamente. Fala comigo. Falta, excesso ou troca. Mais uma vez. Falta, excesso ou troca. Troca de quê? De preposição. Ou vai faltar preposição, ou vai ultrapassar, né? Excesso, legal? Troca, falta ou excesso de preposição. Então, vamos lá. Qual é o macete? Ó, a casa que ele gostou é muito linda. Macetão do professor Léo, lá do Português Play. Você vai sempre pegar o primeiro verbo depois do que ou depois do pronome relativo, certo? Aí o verbo nós vamos fazer o papel das mulheres, que é o que, gente? Questionar, questionar. Quem gosta, gosta de.
Perceba que houve a falta da preposição. A casa de que ele gostou. Certo, gente? Note que houve falta e muita gente fala errado. Nossa, a pessoa que gosto. Não, é a pessoa de que gosto. Legal, Will Tomar, boa noite, Léo, meu amigo. Valeu, Will Tomar, viu Tomar, né? O Will Tomar, nem sei como que eu falo o nome dele certinho. Seja bem-vindo, tá? Gente, a live não está falhando, a live está normal aí, né? Tá tudo certinho. Só acompanhar aí, às vezes é sua internet. Legal? Show de bola, professor. Agora vamos para o excesso. A garota com que ele namora. Ô, pessoal, vamos pegar o verbo namorar. Quem namora, namora alguém. Note que ali não precisa do com. Ele ultrapassou, ele colocou excesso. Então, ali deveria ser a garota que ele namora. Olha aqui para mim agora. Olha no vídeo aí, tá? Todo mundo olhando para mim. Pessoal, namorar com é fazer, olha só. Hã? Namorar com, eu aqui na didática do Léo, é namorar. Léo, como assim? Fazer sexo, mano. Léo, eu namoro com ela. Não, é errado. Porque o com, semanticamente, a preposição com, ela dá a ideia de utilidade. Você usa a palavra. Eu escrevo com o pincel, eu estou utilizando o pincel. Ficou bem claro? Então, quando você fala quer namorar comigo, você está perguntando à pessoa, quer se relacionar? Quer fazer aquilo? Não, não faça isso. Legal? Ah, eu sou casada. Aí tudo bem. Legal? Agora você que é solteiro, não, calma, se guarde, se proteja para a sua futura esposa. Olha só, gente. Então, tem gente que chega assim, oh, eu gostaria de namorar com sua filha. O pai não sabe português, o que que ele fala? Fica à vontade. O que que é isso, mano? Fica à vontade, quer dizer, abuse e use? Não. Não posso namorar com alguém, eu namoro alguém. Léo, mas eu sou casado e faço sexo. Independente disso, não maltrate a língua portuguesa. Prostituição verbal aqui não. Ficou bem claro? Eu namoro alguém. Namoro Juliana, namoro Laís, namoro Flávia, namoro Pedro, namoro Caio, mas jamais com. Ficou bem claro? Deu para entender, gente? Então voltemos aqui. A garota que ele namora. Bem explicado. Bem explicado. Valeu, Flávia. Flávia, o Léo é muito lindo. Gente, quando eu falar isso que é o Léo lindo, não é que ele é lindo, não. Eu fico brincando aqui, tá? O Léo é engraçado. Muito boa. Legal. E agora a troca, a casa em que ele foi. Vamos pegar o verbo foi, que é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então não é a casa em que ele foi, a casa a que ele foi. Olha a pegadinha de prova. Certo, gente? Olha a pegadinha de prova. Ô, gente, lembrando que muitas dicas aqui são minhas, então não vai inventar com pessoas falando assim, ah, isso não, é didática do Léo. Certinho, pessoal? Porque às vezes vai comentar com outro professor, o cara quer denegrir você, te humilhar, né? Então, cuidado aí. Nossa, kkk, já errei muito. Então, a partir de hoje, vai namorar o Léo às 18 horas, né? No caso, a minha esposa, né? Quero aqui agradecer ao professor Léo sobre o suporte. Comprei o curso, estou adorando. Will Tomar, valeu, mano. Obrigado mesmo. Papai Léo, você é demais. Obrigado, Eduardo Barreto. Então, pessoal, deu para entender, são macetes, são dicas que você só encontra lá no meu curso. E agora, novidade, viu? Para quem faz o meu curso online, somente o Diamante, eu estarei liberando a partir de amanhã as dicas que eu posto no Instagram. Você vai ter essas dicas e outras dicas mais. Então vocês serão os privilegiados a terem todas as dicas na ordem, bonitinho, tudo separadinho para quem faz o diamante. Quem faz o bronze, por enquanto eu não vou liberar e nem o ouro. Ficou claro? Certo? Então, por enquanto, não teremos promoções, tá, gente? Promoção, por enquanto, não, porque acabamos de ter uma há 15 dias, mais ou menos aí. Então, pessoal, aprendemos falta, excesso ou troca. Então, muito cuidado, isso vem caindo em concursos, cai no vestibular, na hora de redigir a sua redação e muita gente erra de bobeira. Ficou bem claro? Porque aprende em outros cursos somente a regência do verbo. Aqui eu estou te ensinando regência no período composto. O que é período composto? Dois verbos. Perceba aí, gente, ó, quando houver os pronomes relativos que, quem, onde, qual e cuja, fale comigo. Que, quem, onde, qual e cuja, esses pronomes relativos, nós teremos sempre período composto. Ficou claro? Então, estou ensinando a você agora, estou ensinando a você o período composto.
Legal? Pessoal, vamos agora para outra dica, só que agora, deixa eu ver, redação. Podemos prosseguir? Então vamos lá. Muita gente acha que para redação não precisa de gramática. Está enganado. No Enem, por exemplo, 200 pontos estão voltados para a parte da gramática. Como assim? O que eu preciso estudar para a redação? Então, vou dar uma dica para você. Você que quer fazer uma boa redação, você vai estudar gramática. Não a gramática toda, anote aí. Você vai estudar acentuação, ortografia, vai estudar crase, regência, concordância e pontuação. Então, gramaticalmente falando, você tem que focar nessas matérias. Vamos lá. Acentuação, certo? Ortografia, crase, regência, concordância e pontuação. Isso é indispensável para quem quer escrever bem. Saber pontuar, saber ter a regência legal, saber escrever bem. Então, primeira dica. Léo, nunca estudei gramática para redação. Você está perdendo ponto. Legal? Vai perder ponto. Então, gente, primeira coisinha é essa aí. Muita gente achava que não precisava aprender gramática. Precisa. Por isso que eu falo, quando assinar um curso de português, assina tudo, que tem a gramática, redação, interpretação, questões. Ficou bem claro? Estrutura em parágrafos. Toda redação tem que ter pelo menos 4 parágrafos. Anote aí, pelo menos 4 parágrafos. E aí grave, o primeiro parágrafo deve ter de 4 a 7 linhas no máximo. De 4 a 7 linhas, porque é um parágrafo pequeno, é introdutório. O desenvolvimento tem que ter pelo menos 2, é onde você vai argumentar. É onde você vai fazer aí, no caso, tá? Você vai fazer aí, no caso, o argumento. E aí você precisa de 2 parágrafos. Grave isso, 2 parágrafos. Tudo bem, gente? 2 parágrafos. A média de 5 a 7 linhas cada parágrafo do desenvolvimento. Legal? Posso fazer com 3 parágrafos? Pode sim. Lembrando que aí você tem que defender. Legal? E na conclusão, anote, gente. Essa eu vou colocar até minha foto aqui. A conclusão é a menor parte da redação. Tem gente que faz redação ET. O que é redação ET? A cabeça grande, muito grande. O corpinho pequenininho. E o pezinho, na verdade, vira um pezão. Não tem lógica. Grave. A redação, ó, introdução é a cabeça. O corpo é o desenvolvimento. E o pé, gente, é a menor parte da redação. Muita gente não sabe isso, são detalhes bobos. O pessoal acompanha a gente nos grupos, fica assim, professor, manda dicas de redação. Vou te mandar dicas, elas vão ajudar. Mas você precisa de um curso completo, você precisa pegar todas as manhas, todas as dicas. Ficou bem claro, gente? Legal, então? Então, aprendemos aí, no caso, a quantidade de parágrafos. A argumentação consistente e fundamentada. Por favor, se você não está lendo, se você não assiste a jornais, não assiste a debates, gente, não tem como fazer uma redação boa, não tem como. Não existe professor nenhum que fale com você. Não precisa de ler nada, não precisa ficar atualizado para fazer redação. Precisa. Você precisa de conteúdo. Legal? E o conteúdo vem por meio de conhecimento. Como que você vai falar sobre uma pessoa se você não a conhece? Como que eu vou falar sobre um assunto se eu não o conheço? Ficou claro? Como você vai falar do Léo, você não convive comigo, você não sabe quem que eu sou? Às vezes eu sou um assassino, às vezes eu sou um terrorista, às vezes eu sou um palhaço, às vezes eu sou um anjo. Deu para entender isso? Ficou bem claro? Para com essa bobeira, eu quero fazer redação, mas você tem um esquema. O esquema que eu vou te dar é ler, é ser culto, é ter vocabulário, é ter conhecimento de um assunto. Por exemplo, se eu falasse para vocês, fala sobre o BRICS, fale a importância do BRICS. Tem gente que vai me perguntar, mas quem é essa mulher, Léo? Nunca ouvi. Quem é esse homem? Perceberam? Você precisa saber o que é um BRICS. Você precisa ter intertextualidade, porque o conhecimento ele vai fazer você ter intertextualidade. Conhecer geografia, conhecer história, conhecer a língua, a cultura, a sociologia, e aí você vai fazer a interação com outras matérias. Ficou bem claro? Deu para entender? Gente, e agora uma dica muito legal. Para dissertativo argumentativo, o que é isso? É convencer. Para eu conquistar alguém, eu tenho que
convencer. E como que você convence? Usando dados, usando exemplos, usando comparações. Ficou claro? Para de ficar explicando. Boas redações não trabalha com explicação. Texto que é explicativo é um texto expositivo. Muito cuidado. Ficou bem claro? Então, olha só, pessoal. Se eu quero conquistar uma menina, eu tenho que conseguir convencê-la. Eu tenho que me arrumar bem. É uma forma de argumentar, certo? Eu tenho que saber falar. Eu tenho que convidá-la para algum evento, tomar um sorvete, comer uma pizza, um cinema, certo? Eu tenho que ser educado. Infelizmente, as pessoas são educadas só no início. Depois, né? Sai fora. Não pode ser assim. Ficou bem claro. Por exemplo, olha só, se eu falar assim, ó, o curso do professor Léo é um dos melhores cursos para você aprender língua portuguesa. Já foram mais de 10 mil alunos aprovados em concursos públicos no longo de 10 anos, no longo de 15 anos de trabalho. A didática dele é irresistível, porque você aprende de forma clara e objetiva. Quer passar em concursos? Quer se preparar? Faça agora o curso do professor Léo. O que eu estou fazendo? Vendendo para você. Eu estou argumentando de modo, eu te dei números, eu falei que você aprende de forma fácil, certo? Isso tudo é argumentar. Agora, o professor Léo dá aula há 15 anos, certo? Ele tem um curso em Divinópolis. Ele é um bom professor. O que eu estou fazendo? Eu não estou argumentando, eu estou ensinando, eu estou apenas expondo informações. Ficou bem claro? Deu para todo mundo entender? Então vamos lá, conseguindo aqui agora. E a outra coisa, envolver outras áreas. Toda boa redação, você tem que envolver pelo menos 3 áreas. Como assim envolver 3 áreas, Léo? Matemática, mano. Como que eu vou envolver matemática, professor Léo? Ô, Léo, por favor, Léo, me ajude. Mano, dados estatísticos. Olha só, eu posso usar números, posso usar comparações. Isso é legal. Então você pode usar outras áreas. Eu posso usar história? Pode, use um fato histórico, um acontecimento histórico. Isso vai mostrar que você está informado. Olha que legal. Eu posso usar geografia? Posso. Falar do Nordeste, falar do São Paulo, de São Paulo, Minas Gerais. Você pode falar de regiões, pode falar do clima. Isso é legal. Ficou bem claro? Então procure envolver outras áreas, a sociologia, a cultura, certo? Por exemplo, a nossa cultura é diferente da cultura americana, que é diferente da cultura dos europeus. Ficou claro aí? Então vamos lá. Agora, gente, falando um pouquinho sobre interpretação de texto. Com quem? Com ele, professor Léo. Tudo bem, gente? Vamos lá então, a nossa interpretação. Agora vamos lá. A primeira dica de interpretação, para quem nunca ouviu, e eu já falei isso nos meus grupos, nunca leia o texto primeiro. Nunca? Não! Não leia o texto primeiro. Tô vendo meu cabelo aqui, cara. Que isso, gente? Tô ficando careca mesmo. Mas vamos lá, não é essa a ocasião. Nunca leia o texto primeiro. Não, não. Eu aprendi a minha vida toda. Você deve ler o texto rápido. Depois você vai ler o texto com calma. Aí vai ler a pergunta, lê o texto de novo. Mano, você vai ler o texto 3 vezes. Você é concurseiro, você é vestibulando. Você quer perder tempo? Você quer perder tempo? Não, não quer não, né? Então, por que não? Você vai ler o enunciado. Grave aí, você vai ler o enunciado. Leia o enunciado primeiro. Porque quando vocês têm foco grave, você está estudando para a Receita Federal, você está estudando para medicina, você está estudando para, vamos pôr aqui, TJ, INSS. Você tem que ter foco. O que é foco? Começar a estudar antes, se preparar, ter o seu horário de estudo e você vai ter mais proveito, sim ou não? É a mesma coisa na interpretação. Você tem que focar no enunciado. Se você entender o enunciado, você já vai direto no texto procurando aquilo que o enunciado pediu. Leno Dutra, Rita de Cássia, né? Você é muito gentil. Valeu, mano! Leno, gente boa, sempre acompanhando. Gente, eu leio todos aqui, tá? Alguns eu falo não. Professor, qual a diferença da redação para Enem e para o concurso? É a mesma. Por que a mesma? Você fala que não ela é dissertativa argumentativa. Você tem que argumentar. O que muda é que o Enem, no critério de correção, ele é dividido em 200 pontos. 200 pontos
Para a gramática, 200 pontos. Para o conteúdo, não tem aquela parte? Deu para entender? Ou nos concursos não são 200 pontos. Aí você tem 10 pontos divididos, 2 para um, 2 para outro. Ficou claro? Mas a redação ela é a mesma, dissertativa argumentativa. Então, pessoal, foque primeiro no enunciado. Vocês vão perceber a mudança que vocês terão. Porque quando você lê o texto primeiro, você começa a tirar preconceitos. Você já começa a colocar algo na sua cabeça. E aí, quando você lê o enunciado, você acha que é aquilo. E aí, 3 erros que nós cometemos, que eu falo lá no meu curso online, dentro da interpretação. É a extrapolação, é a redução. O que é extrapolar? É ir além do texto, certo? Então, ó, extrapolar. O que é redução? Tem gente que só lê um parágrafo e foca só naquele. Tem gente que lê o texto todo e foca só na conclusão. Ele está reduzindo. E a contradição é quando o aluno, o candidato, se coloca dentro do texto e fala, eu não concordo, não, tá errado, não, no Brasil só tem pobre, não, no Brasil só tem rico, não, eu ganho pouco. Para com isso, você não está ali para concordar com o texto, você está para analisá-lo. E a super, ultra, mega dica deste aulão hoje é falar para você, leia primeiro o enunciado, para depois ler o texto. E você vai perceber que a sua chance de acertar, ela será bem maior. E é claro, né, gente, lá no meu curso eu tenho outras dicas que vão ajudar mais, tudo bem? Aqui é para dar para vocês, mesmo que você quer pegar coisa, tem gente que é assim, né? E eu não vou gastar não, vou pegar as aulas deles de graça e vou mesmo. Vai te ajudar, mano, mas se você fizer o curso, você vai ficar 1000 vezes mais preparado. Legal? Vamos usar uma hipérbole. Professor, o que é uma hipérbole? Vamos lá, hipérbole é um exagero. Falei 1000 vezes com você para fazer o curso antes. Você não fez. Legal? Trabalhou a noite inteira. Ninguém trabalha a noite inteira em tese. Morri de tanto rir. Ninguém morre de rir. Você conhece alguém que morreu de tanto rir? Não, né? Ficou bem claro, certinho? Um abração e até mais. Fui!